Tranquilidade com todos vocês. Bom, pessoal, a gente vai continuar os nossos trabalhos aqui, né, das últimas aulas, na qual a gente começou o conteúdo trabalhando sobre as regências, né, sobre a estruturação do Império. Depois começamos a trabalhar sobre o Segundo Reinado, e aí vimos a crise do Segundo Reinado, né? E a partir de agora a gente vai para o terceiro capítulo do livro 3. Vamos dividir entre Brasil, né, e a Primeira Guerra Mundial, e a estruturação dos impérios econômicos do século XIX, né, a Primavera dos Povos. Então o conteúdo ele vai estar focado em temas, né, não numa ordem direta, mas nesses temas. E aí a gente vai começar a trabalhar a República Velha, né, ou que seria a Primeira República do Brasil. Como a gente viu na última aula, que esse processo ele vai ser uma mudança ocorrida devido à crise do Segundo Reinado, que a gente entende mais como uma espécie de mudança, né, de mudança não, de uma reforma dentro da estrutura política do que era o Império. Né? As mesmas elites, os mesmos agentes políticos, toda a estrutura ela vai tentar se manter, apesar da mudança que aparentemente parece ser gigantesca ou estrutural. Machado de Assis, que é um dos teóricos e jornalistas desse período que entende esse processo, vai dizer que o Império, a República nada mais é que o Império de Terno Novo. Isso quer dizer o quê? É mais bonito, os ideários são mais palatáveis, porém os problemas e as contradições sociais e toda a crise que vem lá atrás permanece na estrutura, né? E aí, só relembrando a crise que vai engendrar a mudança, você tem a questão abolicionista, na qual a gente viu que o exército, né, e parte dos clubes abolicionistas começaram a se tornar extremamente atuantes por conta dessa questão. A Inglaterra fazia uma pressão externa absurda no Brasil para fazer a mudança do regime de trabalho. Você tem aí as elites agrárias que ainda permanecem na tentativa de manter a instituição da escravidão no Brasil e que, se a família real abandonasse essa estrutura, provavelmente perderia o apoio da elite econômica, que foi o que aconteceu, né? Você tem aí o republicanismo sendo defendido a nível de exército, né, a nível da elite militar, da casebre, né? Você tem a briga com Dom Pedro II em relação à igreja, o bispo de Olinda por conta da maçonaria, e a questão de brigas constantes com os ingleses, né, que geravam esses desalinhamentos, e esses desalinhamentos aumentavam a pressão sobre a mudança, beleza? E aí, os ideários que vão promover essa mudança são três, pessoal. Bem tranquilo para lembrar aqui. O primeiro baseia-se nos ideais norte-americanos, a partir do federalismo, a partir dos Estados Unidos, que serve como modelo descentralizado, com uma constituição simples. A partir dessa constituição, você tem cada estado promovendo sua própria estrutura burocrática, né, ou sua estrutura legal. Beleza? E o primeiro projeto de Brasil vai se dar com essa perspectiva. Um segundo projeto é jacobinista, imaginado a partir dos prismas da Revolução Francesa, e a partir dali você tem uma república formada pelos ideários de um Estado patriarcal que comanda e ajuda os indivíduos, né, fazendo assessoria e tudo mais. E por último, um ideário positivista, que presume, a partir dos ideários de Augusto Comte, também, um outro francês, que por sua vez tem um ordenamento, a formação das instituições sólidas, pensando num processo centralizador, onde a ordem geraria, por consequência, o progresso. E dentro dessas figuras aí você tem o exército, a caserna, tipo, a galera que defende a mudança a partir das escolas de inteligência, as escolas superiores do exército, assim também como você também tem os soldados, a herança militar que lutou da Guerra do Paraguai, né, que são os botas sujas, que são o pessoal que enfrentou e tem carreira militar a partir da prática, e você tem a elite intelectual, né, os republicanos que defendem, estudam os ideários na França, ou estudam o que acontece na Europa e tentam adaptar isso à lógica do Brasil. É por isso que a gente entende um pouco, por exemplo, a realidade do que vai acontecer no Brasil, como uma república, uma espécie de estrutura de ornitorrinco, como um pensador chamado Oliveira Viana pensa, que o Brasil ele vai ser adaptação de ideários e de ideias de conjunto de organizações que são feitas fora do Brasil, adaptados à nossa realidade aqui tupiniquim. Assim. Então seria a República dos Tupiniquins. Então a gente está mudando, está adaptando, está reformulando a partir do exército, a partir das elites agrárias, a partir dos novos industriários que vão surgir, a partir de uma classe trabalhadora, a partir de uma sociedade que vai estar aumentando as suas demandas, que por sua vez vão como é que fala, se articular ou não
se alinhando com o projeto republicano, beleza? O projeto vencedor dessas três, lembrando que por mais que as três categorias estão em discussão, a existência da essência dessas três categorias vai permanecer na República. Porém, o projeto norteador da República vai ser a das elites cafeicultoras, a das elites que vem ascendendo desde a regência, que quer um projeto autônomo e de usar o Estado, mesmo que às vezes vai tender à centralização, para os seus interesses econômicos. Então, você tem aí uma espécie de Estado que vai crescer sólido e forte, tentar com o objetivo de centralização durante a República da Armada, pelo vigor do governo dos marechais, que depois vai se dissolver a partir de uma força regional, a partir dos coronéis, a partir de umas elites políticas distantes do Rio de Janeiro, que vai ser o projeto das elites agrárias. Beleza? A partir daí você tem todos os presidentes, né, que vêm do ideário republicano. Você tem o Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz. O Rodrigues Alves, no seu segundo mandato, ele acabou falecendo por gripe espanhola, que é uma doença que está sendo muito discutida hoje por conta do coronavírus, né? Delfim Moreira interino, ou Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz e Júlio Prestes, que não conseguiu assumir porque Vargas vai iniciar a sua revolução de 1930, beleza? Uma coisa interessante sobre esses presidentes aí, o Hermes da Fonseca, por exemplo, ele foi eleito sem fazer campanha eleitoral e sem se colocar como um candidato. Então, assim, ele estava no exterior, quando ele descobriu, tinha que voltar para o Brasil porque ele foi eleito aqui. E isso mostra o quanta capacidade de articulação política as elites agrárias tinham, de conseguir comover os votos e legitimar uma candidatura que, por si só, olhando pelos nossos olhos, né, de 2020, por exemplo, isso seria ilegítimo e absurdo. Né? Então mostra que a estrutura republicana ela não tem o interesse de atender as demandas da política ou de uma democracia ou de uma estruturação de um governo para o povo, e sim para os interesses das elites agrárias. Tranquilo? Então a gente tem duas fases da República aqui que a gente já trabalhou, ou a gente vai trabalhar. A primeira parte dela é a República das Espadas, ou que seria a República dos Marechais. Seria a acomodação da estrutura republicana no ideário imperial. E a segunda é a política do café com leite, que seria a acomodação das oligarquias nessas estruturas de Estado republicano. Lembrando que não houve participação popular, isso é o que mais cai no Enem, que todo mundo fala, tá, a ideia de república seria uma estrutura política que alcançasse os anseios da população, ao mesmo tempo que a demanda deveria ser pela mudança, deveria ser da própria população, porém não houve protagonismo popular. Houve o exército encabeçando a mudança. E aí muitas pessoas, ao observarem essa mudança, entenderam quase como se fosse um desfile militar. Ou seja, quem assistiu essa transformação se sentiu bestializado, né? O próprio Aristides Lobo, assim como José Murilo de Carvalho, ele entende esse processo em uma das obras mais célebres desse período, chamada Os Bestializados da Nação. O Aristides Lobo ele descreve o povo como bestas, né, animais assistindo às transformações, e que leva o José Murilo de Carvalho a entender que o Brasil não tem um povo em si, mas tem um público que assiste às mudanças, né, de longe, distanciado, e não tem protagonismo. E ao mesmo tempo você tem a Constituição de 1891, estabelecida por Floriano Peixoto, partido do governo provisório, que estabelece as limitações do voto a partir do alfabetismo. Ou seja, amplia-se a ideia do voto para todos os cidadãos, homens maiores de 21 anos, que estivessem em condição de elegibilidade. Isso quer dizer o quê? Não pode ser analfabeto, não pode participar de ordens claustrais, não pode ser pracinhas do exército. Então, praticamente a menor parte, a maior parcela da população vai poder participar dessas eleições. E aí a taxa de alfabetismo no Brasil era gigantesca, não tinha escolas, não tinha essa demanda de uma sociedade agrária de colocar os filhos para estudar ou intelectualizar boa parte das camadas populares. Então o estudo era exclusivo dessas elites, né, das elites econômicas, quem tinha dinheiro para custear essa educação, ou de funcionários públicos, para formar um corpo de funcionários públicos, que seria a menor parte dos brasileiros, em torno de 600 mil aí, eleitores nas primeiras eleições, que por sua vez escolheram a chapa, né, de Deodoro da Fonseca como presidente e Floriano Peixoto como vice-presidente. Lembrando que as chapas eram independentes. O que isso quer dizer? O primeiro colocado da candidatura para presidente forma a chapa com o primeiro colocado
para dar a candidatura para vice-presidente. Então, Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, mesmo pertencendo à instituição do Exército, eram inimigos políticos, com projetos políticos diferenciados. Deodoro da Fonseca ele era prático, né, era um militar de carreira, ligado à guerra, ligado às tradições mais elementares do Exército, enquanto Floriano Peixoto era intelectual. Ele era academicista dentro do Exército, então puxava-se para os ideários positivistas ou jacobinistas e tudo mais, beleza? Nessa primeira organização, Deodoro da Fonseca, além da como é que fala, da oposição que ele teria do seu vice, ele também teria uma forte oposição das elites agrárias, o que fez ele, em questão de pouco tempo depois das eleições, recomendar e referendar um movimento de sítio, né, de fechar o Congresso ou impedir a ação do Congresso com o objetivo de centralizar o poder. E sem falar que também, além de iniciar esse processo, ele sofreu oposição da Marinha, que inicia sua primeira revolta da Armada, né, com o objetivo de participar, ele exigiu uma parcela de participação política. Boa parte da Marinha ela ficou descontente com o projeto republicano, alguns deles, por serem informados e estarem alinhados ao regime de governo inglês, apoiavam a família real brasileira, né? Então, como tal, estavam descontentes com essa passagem, então se tornaria uma força de oposição poderosa, né? E sem falar também que, ao nomear o Rui Barbosa como ministro da Economia, ele iniciou um processo de incremento à economia para a substituição da escravidão, né? E ao mesmo tempo uma tentativa de industrialização e alavancada imprimindo dinheiro. Isso foi chamado de escândalo do encilhamento. Ele pegou, imprimiu dinheiro, abriu crédito, e aí o movimento que se fizeram para pegar esse dinheiro e guardar, e as elites pegou esse dinheiro, não fez a economia girar, inflacionou a moeda. E aí nos primeiros meses de governo de Deodoro da Fonseca é marcado por essa oposição, pelo estado de sítio e pela crise do encilhamento, que vai significar a tua renúncia. E quando ele renuncia, o movimento legal, pela própria Constituição, era de que deveria ser feito uma nova eleição anulando a chapa. Por quê? Porque não cumpriu essa chapa 2 anos de mandato. E ao fazer isso, boa parte das elites agrárias elas decidiram apoiar o Floriano Peixoto. Ao mesmo tempo, parte da população começaram a defender o republicanismo de Floriano Peixoto, mesmo na ilegalidade, e ao mesmo tempo a sociedade se polarizou. Porque quando você tem os florianistas, né, exigindo a permanência de Floriano Peixoto, você tem aí os federalistas exigindo a renúncia e a convocação de novas eleições, já que é o processo legal. E aí você tem um Brasil polarizado, com um forte conflito, o que força o Floriano Peixoto a radicalizar a política a partir do autoritarismo. Ao mesmo tempo, ele inicia o combate às forças monarquistas e, ao mesmo tempo, que defendia os interesses da Marinha na segunda revolta da Armada no Rio de Janeiro, na qual navios da Marinha Brasileira cercam e ameaçam bombardear o Rio. Isso força ele a pegar dívida, aumentar a dívida externa com a Inglaterra e comprar encouraçados para cercar a Marinha. Essa Marinha ela retorna para o sul do Brasil, lutando uma outra revolução que está acontecendo lá, chamada Revolução Federalista, onde os legalistas, os federalistas estão lutando contra os florianistas. Então você tem aí um movimento tenso, né, contraditório, marcado por essa permanência ou essa mudança de acordo com os aparatos constitucionais. E o já mostrou para a gente que na primeira Constituição que o Brasil elaborou, ela já sofreu um golpe forte com a permanência de Floriano Peixoto. Porém, ele termina seu mandato nessa crise total e ele indica para presidente da República o primeiro civil, né, o primeiro membro da ordem civil do Brasil, membro da elite cafeicultora, que tentou as eleições como vice, não conseguiu, e na qual é chamado de Prudente de Moraes. A partir daí, há um nascimento, né, um casamento entre as elites agrárias, principalmente as elites cafeicultoras, com a presidência da República. E o que vai forçar novas articulações, já que o poder é regional, as elites agrárias de cada região vão ter que se articular para fazer valer o seu voto frente à federação, né? Tentar articular um presidente, assim como um grupo de governadores, que pudesse atender seus interesses econômicos, a fim de favorecer as exportações, o mercado interno,
para as elites agrárias. E é nesse momento também que a indústria brasileira tem seu segundo assassinato, né? Porque todo esse projeto agrário, o projeto dessas elites agrárias a nível de república, a nível de federação, ela vai custar a indústria brasileira, ela vai ser custeada pela indústria brasileira ou pela tentativa já morta de industrialização que vem desde o segundo reinado, desde a era Mauá, beleza? E a partir dali você vai ter mais para frente também a questão das fraudes eleitorais, da violência envolvendo as eleições. E para indicação já dessa primeira aula, eu quero que vocês assistam, né, um filme bem interessante de humor, de um escritor chamado Ariano Suassuna, chamado Alto da Compadecida, na qual você tem vários personagens, você tem várias relações de poder ali relacionando as elites agrárias, do Major Antônio Moraes, você tem a força da igreja na região, você tem uma série de micro relações, né, sociais que aconteciam na Primeira República naquele filme, sendo tratado de maneira bem humorada. Então, cabe aí a sugestão de filme, O Alto da Compadecida. Beleza, galera? Então, essa é a nossa primeira aula sobre República. Próxima aula a gente já vai entrar na República do Café com Leite. Um abraço, gente. Bons estudos. Estamos juntos sempre. Saudade de vocês, hein?